Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos, os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os seus pais disseram: É maior de idade, e interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso, que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada.
Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esse tema do olhar que enxerga a luz, que não pode enxergar porque está nas trevas, ele passa por todas as três leituras que a gente escutou. Primeiro tem esse olhar de Samuel, que vê um dos filhos de Jessé, que é o maior, o mais velho, o mais forte, e acha que é ele, aquele que deve ser ungido rei. Mas ele escuta no seu coração a palavra de Deus, que diz: não, não é esse. Você olha para a aparência, mas não vê o coração. E ali leva Samuel até Davi, que nem estava ali, porque era o pastor da família, estava pastoreando o rebanho. E ali foi escolhido como rei, não um homem forte e violento que amedronta os outros, mas aquele de bela aparência, que tinha já o hábito de pastorear as ovelhas, de cuidar delas. Depois a gente escuta a exortação de Paulo, nos lembrando do nosso batismo, já como uma introdução para o Evangelho, porque todo esse Evangelho de João que a gente escutou, ele fala sobre o nosso batismo. E aqui Paulo lembra os fiéis de Éfeso: vocês antes eram trevas e agora vocês são luz. Então, convida eles a se comportar como filhos da luz, realizando as obras da luz, os frutos da luz que se chamam bondade, justiça, verdade, o discernimento daquilo que agrada ao Senhor, e não aquilo que nos associa às obras das trevas, aquelas obras que procuram por meio da confusão, que a gente evite de fazer o verdadeiro bem e comece a praticar o mal. O mal sempre precisa da treva, da confusão, da obscuridade para poder se afirmar. Depois a gente tem essa iluminação progressiva desse cego de nascença. Aqui João coloca o paralelo muito claro com o batismo. Aqui a gente lembra que principalmente durante os primeiros séculos, o outro nome do batismo também era iluminação, fotismos, que quer dizer a iluminação. Então tem toda um paralelo com o rito do batismo aqui. Existe essa menção da nova criação, o uso da lama, do barro, como um gesto de Deus Criador, recriando, remoldando o ser humano, usando a imagem do segundo capítulo do Gênesis.
Existe esse verbo estranho que João usa para falar como Jesus coloca a lama nos olhos do cego. Diz o Evangelho na sua língua original, diz: Jesus ungiu os olhos do cego com o barro. Então aqui tem toda essa realidade da unção, lembrando que a palavra Cristo, a palavra Messias, quer dizer o ungido. Então, essa configuração com Cristo que acontece no nosso batismo, existe esse ato de lavar-se na piscina, de Siloé, que aqui João faz essa anotação. Siloé, uma palavra que quer dizer enviado, portanto, apóstolo, a palavra apóstolo também quer dizer enviado. Então, é aquele que vai até a igreja fundada pelos apóstolos para receber a iluminação, para nascer de novo como nova criatura. E depois disso começa todo o caminho, o itinerário daquele que é iluminado por Cristo. É interessante porque, de certo modo, ele vai percorrendo o caminho do discípulo. Cada vez que ele é perguntado, cada vez que perguntam a ele como adquiriu a vista, ele tem que dar o seu testemunho. Ele começa falando de um homem, esse homem chamado Jesus me fez tal e tal e tal e recuperei a vista. Depois perguntam para ele: para você quem é esse homem? E aquele homem que tinha sido cego diz: eu acho que ele é um profeta. E lembra aquele caminho que Jesus vai fazendo com os discípulos, onde ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Dizem que você é um profeta. Depois, em discussão com os fariseus, ele diz: como é que vocês não se dão conta? Nunca ninguém deu a vista para um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, ele não poderia fazer nada. Então aqui é mais do que um profeta, é alguém que vem de Deus. E no fim, pelo seu testemunho, ele é rejeitado pela sua família, pela sua comunidade, pelas autoridades religiosas. Mas ele tem o verdadeiro encontro. Jesus o encontra, diz: você acredita no Filho do Homem? É um dos títulos do Messias, o último título da última profecia sobre o Messias, que é a profecia de Daniel, se refere ao Cristo, ao Salvador, que devia vir como justamente o Filho do Homem. E ele diz: eu creio, Senhor. Quem é esse? Tu estás vendo ele? Você que não tinha a vista, que tinha nascido cego, agora você vê. Aquele que te salvou, o Messias, o Salvador, o Filho do Homem. Ele diz: eu creio, Senhor, e se prostra diante dele. Então a gente encontra todo esse caminho do discípulo que vai saindo da cegueira e que vai encontrando cada vez mais a luz, até se encontrar com a própria luz, que é Jesus, o autor da luz. Eu sou a luz do mundo. Pelo contrário, aqueles homens que eram considerados sábios, entendidos segundo o mundo, os chefes da lei, os fariseus, vão ficando cada vez mais cegos, vão se fechando cada vez mais à verdade que é evidente, que salta aos olhos deles. Se prendem nas suas leis humanas, porque Deus tinha mandado guardar o sábado, mas quem tinha feito toda a legislação sobre o que podia ou não podia fazer no sábado eram os homens, Como diz Jesus: vocês deixam o mandamento de Deus para se apegarem a doutrinas e a normas feitas pelos homens.
Então, realizar uma obra de Deus, curar alguém, fazer alguém recuperar a vista, não pode, é pecado, porque isso é feito no sábado. Então esse homem é um pecador. Esses dias, irmãos e irmãs, uma coisa que me entristeceu um pouco, a gente recebeu nas nossas redes sociais muitas críticas por causa da pastoral do povo de rua, e as acusações contra a nossa paróquia eram: vocês estão enchendo o Jardim da Penha de moradores de rua que tomam droga, que ameaçam as nossas crianças, que nos roubam, que nos ameaçam. Então, por culpa de vocês, nós estamos vivendo no perigo, na insegurança. Aí a gente refletiu, nós vamos uma vez por semana na Praça do EPA, na quinta-feira, temos um diálogo com esses nossos irmãos, compartilhamos uma refeição com eles, não damos dinheiro para eles comprar drogas, não damos marmita para eles trocarem com as pessoas de lá por dinheiro para comprarem drogas, como costumam fazer. A nossa grande obra ali é simplesmente tratar esses nossos irmãos como seres humanos e olhar eles nos olhos. Não é nenhuma ação de cunho político, que nós não obedecemos a autoridades humanas. Nós obedecemos com temor e tremor aquele juiz do último dia que vai nos olhar e dizer: eu tive fome e sede, eu estava nu, eu estava preso, eu estava doente, o que vocês fizeram? É esse que vai nos julgar e que já disse no que consiste o julgamento dele a nós. E aqui Jesus repete no Evangelho: eu vim fazer um julgamento. Aqueles que veem se tornem cegos, e aqueles que são cegos que recuperem a vista. Quem não é capaz de ver a Jesus Cristo na pessoa do irmão mais necessitado, esse ainda está cego, ainda é das trevas, ainda está morando, vivendo na treva. Então eu gostaria de dizer para todas essas pessoas, e falaram o nome de uma organização aí que eu não vou repetir o nome, que nós não vamos obedecer essas pessoas, não vamos obedecer a nenhuma organização, porque nós temos um só Rei e um só Senhor, que é Jesus Cristo, que vai nos julgar no último dia, justamente por aquilo que nós fizemos aos mais necessitados dos nossos irmãos. Então, irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor na Eucaristia que arranque do nosso coração a cegueira, nos faça viver no verdadeiro amor, na verdadeira caridade, realizando as obras da luz, nesse tempo curto que se chama a nossa vida, para que depois a gente possa comparecer diante do Senhor e Ele nos dizer: tu estás vendo aquele que te salvou, sou eu que fala contigo, e nós possamos com alegria reconhecê-lo e dizer: meu Senhor, meu Deus, eu te reconheço, eu te acolho, eu creio em ti, eu te abraço.